Rapaziada, eu fiquei aqui pensando, né? E eu queria muito falar isso aqui com vocês. Será que o problema do Remo não é, por exemplo, o Jaderson, que não tá jogando bem? Será que o problema do Remo não é, por exemplo, o Pedro Rocha, que aparece de vez em quando nos jogos? Será que o problema do Remo não é o sistema defensivo, que é muito exposto? Ou é o meio de campo, que não funciona? Pode ser todos esses problemas, sim. Pode ser. Não é absurdo você pensar que o problema do Remo pode ser tudo isso. Mas sabe quem é o único responsável por corrigir isso? É, é o treinador. Se o Remo não tiver uma boa tática, não tiver uma boa formação, o Jadson vai ficar ofuscado. E não importa se o Jadson é o melhor jogador do Remo, ele vai ficar ofuscado. Principalmente se o meio de campo não existir, como não vem existindo. Se o sistema defensivo ele não jogar compacto com o meio de campo, ele vai sofrer. E o goleiro, boa parte, se o goleiro for bom, é claro, né? Que é o caso do Rangel, que vive uma temporada absurda. O goleiro vai fazer muitas defesas e o sistema defensivo vai ficar todo o tempo exposto. Um atacante, por mais fora da curva e por mais fora da média que o Pedro Rocha seja, ele não vai ter sempre o brilho, porque a bola pouco vai chegar. E tudo isso é responsabilidade do treinador. Quando você tem um treinador que consegue compactar tudo isso, o time funciona. Como foi o caso no início da temporada. O Remo funcionava. O Remo tinha um padrão de jogo e tinha um jeito de jogar. E funcionava. Principalmente jogando em casa. Principalmente jogando em Belém. Hoje o Remo não tem um padrão tático. O Remo não tem um jeito de jogar. O Remo é um início. É como se o Daniel Paulista não tivesse assumido o Remo. É como se o português tivesse pegado o Remo do Santana, que teve ali 2, 3 meses de trabalho e a gente não viu evolução. Só que o português ele tá bem menos tempo, né? Ele tá ali há 4 jogos no Remo, menos de um mês. E já tem muito torcedor pedindo a saída dele e eu sou um. Mas eu acho que todo mundo, até as piores criaturas, merecem mais uma oportunidade, né? Porque eu ia dizer uma primeira oportunidade. Não, ele já vai ter a quinta oportunidade. Ele tem à disposição dele Cantilho, ele tem Caio Vinícius e ele tem a sorte de não ter Pavani e nem Luan Martins para atrapalhar a formação ideal. Um treinador de futebol ele precisa ser inteligente e entender o seguinte: eu vou colocar os melhores e eu vou tentar fazer com que os melhores consigam jogar. Caso eles não consigam, aí eu coloco os outros jogadores. Tudo bem que o Davó, ele não mostrou tanto futebol assim para ser titular. Mas o Adailton também não mostrou futebol e é titular absoluto no Remo. E com todo respeito ao Adailton, que deve ser uma boa pessoa, mas ele está entre os piores atacantes desse elenco do Remo, do plantel. Ele está entre os piores. Ele tem várias deficiências dentro de campo, várias. Mas quem tem que corrigir isso é o treinador. É o treinador. Ele fica insistindo no Pedro Castro, que todo mundo questiona. Aliás, há muito tempo eu não via todo mundo com a mesma opinião. Que o Remo não tem padrão tático, que o meio de campo não funciona. Você pode ligar a TV. Você vai ver os jornalistas, os cronistas falando a mesma coisa. Você pode vir aqui no YouTube. Praticamente todo mundo que viu, que está vendo esse Remo do treinador jogar, né, do grandioso Antônio Oliveira jogar, tá vendo que esse time não tem um mínimo padrão tático, nada, absolutamente nada. É basicamente como se ele pegasse os jogadores, olha, entregasse o colete para cada um, vai lá, tenta dar o teu melhor. Ontem nós tivemos muita sorte de ter empatado com a Chapecoense, porque era um jogo para tomar uma goleada ontem. E a gente conseguiu empatar. Mas quando? Até quando a gente vai contar com a sorte, né? Essa é a pergunta. E como eu dizia para vocês, o Antônio Oliveira, ele vai ter a chance ímpar agora.
uma chance boa de recuperar, quem sabe, a confiança do torcedor. Ele vai ter 2 jogos em casa, contra Novo Horizontino e Avaí, 2 confrontos direto pelo acesso. Se ele vencer os 2, tá lindo. Tá lindo, irmão. É isso aí. Ninguém vai falar em saída de Antônio Oliveira. Se ele perder pro Novo Horizontino, dependendo da maneira que for, com insistência em Adailton, Pedro Castro, tendo várias contratações à disposição, me desculpa. Não tem mais que insistir. Tem que reconhecer que errou e tem que mandar ele embora. Agora é o seguinte, né? Eu vi alguns torcedores nas redes sociais falando, tem muita gente que conhece aqui, né? Eu vi até um comentário de um torcedor falando sobre isso. Tem muita gente aqui que é o expert. O Marcos Braz ganhou tudo no Flamengo. Ganhou tudo no Flamengo. O cara sabe o que tá fazendo. Se ele contratou esse português aí é porque ele sabe. Se você soubesse de fato a história do Flamengo e do Marcos Braz no Flamengo, não ficasse só bajulando, tentando justificar algumas coisas, você lembraria, eu acho, né, claro, que o Marcos Braz trouxe Domenech Torren pro Flamengo, trouxe Paulo Souza, Vitor Pereira, trouxe alguns treinadores pro Flamengo que, meu amigo, só de você somar as rescisões desses treinadores, desses 3 que eu citei, dá para construir 2 CTs daquele lá do Remo. E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Se tem uma coisa que o Marcos Braz é algo que a gente possa ficar com o pé atrás com ele, é justamente contratação de técnico. É justamente contratação de técnico. Ah, mano, mas ele trouxe o Jorge Jesus. Ele trouxe o Dorival Júnior. Sim. Sim, mérito dele. Mérito dele também. Por isso que eu tô falando, ele pode demitir agora o nosso querido português e trazer um treinador bom. A chance tá aí. E nós estamos com sorte. Parece que os deuses do futebol querem ver o Remo na Série A. Agora a gente não pode só contar com isso, gente. A gente não pode só entrar em campo e contar com que o nosso goleiro seja o melhor em campo todo jogo. Porque ele já tá fazendo a parte dele. O time precisa fazer também a sua parte. O Remo precisa entender que vai ter que mudar algumas coisas. Dentro de campo, principalmente. Dentro de campo. Ele tem Caio Vinícius à disposição. Ele tem Cantilho já. Esses caras podem começar o jogo. Jaderson, Caio Vinícius e Cantilho é o meio campo ideal do Remo. É o meio campo. O ataque do Remo ideal hoje. Pedro Rocha, Davó e o Janderson. Né, eu não sei o que aconteceu com o Marrone, ainda não foi nada informado ainda, se a lesão dele vai ficar um tempo parado, mas se o Marrone tiver condição de jogo, é Marrone. Quando ele tiver 100%, vai ter que arrumar uma vaga aí pro Regis nesse time. Vai ter que arrumar, vai ter que dar um jeito. O treinador tá aí pra isso, ele é pago pra isso. E ganha um baita de um salário pra isso. Pra colocar um jogador do nível do Regis pra jogar. Não fazer o que ele vem fazendo. Então é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra você, te explicando basicamente tudo. E que não é só flores. É óbvio, o Marcos Braz tem o direito de errar também, ele não vai acertar em tudo. Quem dera se ele acertar em tudo. Ele é ser humano. Só que, pô, treinador com Marcos Braz não é o forte dele. Aí a gente já viu isso no Flamengo aí. Olha que eu nem sou flamenguista, tá? Eu nem sou flamenguista. Nem torço pro Flamengo. E eu sei do jogador dos treinadores que ele trouxe pro Flamengo, das multas rescisórias, porque eu acompanho futebol, eu leio sobre futebol. Então, meu amigo, temos que abrir os olhos sobre isso. E eu queria aqui também, né, falar sobre os destaques desse Remo, né, porque nós temos destaques, nós não temos cabeças de bagre aí, nós temos bons jogadores, nós temos o Sávio, nós temos o Sávio nem tanto, né? Sávio nem tanto, Sávio teve uma queda de rendimento também. Mas nós temos o Jaderson, nós temos o Caio Vinícius, nós temos o Pedro Rocha, o próprio Rangel, né? Jogadores de nível muito bom na Série B, apresentaram um bom nível nessa competição. E que dá sim pra gente sonhar com o acesso. Só que algumas coisas precisam mudar. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.